Atmosfera terrestre. Constituição da atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é constituída por 78,8% de nitrogênio, 20,95% de oxigênio e 0,97% de outros gases. Estrutura da atmosfera terrestre. Troposfera é a camada inferior da atmosfera em contacto direto com a superfície terrestre e onde ocorrem os mais importantes fenómenos meteorológicos que condicionam, caracterizam e determinam o estado do tempo. Tem uma espessura de cerca de 8 km nos polos e de 16 km no Equador. Estratosfera. Denomina-se estratosfera a camada da atmosfera que fica compreendida entre a tropopausa e os 50 km de altitude. Nesta, a temperatura aumenta com a altitude devido à presença do ozono entre os 25 e os 35 km por segundo. Este absorve as radiações solares e, armazenando o calor, provoca forçosamente um aumento da temperatura. Este aumento continua a verificar-se até ao limite da estratosfera, onde pode atingir 0 graus centígrados ou mais. É estratopausa. Mesosfera. Na mesosfera, a temperatura diminui com a altitude. Esta é a camada atmosférica onde há uma substancial queda de temperatura, chegando até 90 graus negativos no seu topo. A mesosfera está situada entre a estratopausa na sua parte inferior e a mesopausa na sua parte superior, entre 50 a 80 ou 85 km de altitude. É na mesosfera que ocorre o fenómeno da aeroluminescência das emissões de hidróxilo e é nela que se dá a combustão dos meteoritos. Termosfera. Na termosfera, a temperatura aumenta com a altitude e está localizada acima da mesopausa. Sua temperatura aumenta rapidamente com a altitude. A temperatura média da termosfera é de 1,500 graus centígrados, mas a densidade é tão pequena que a temperatura não é sentida normalmente. Exosfera. A camada mais externa da atmosfera da Terra estende-se desde a termopausa para o espaço exterior. Aqui, as partículas estão tão distantes que podem viajar centenas de quilómetros sem colidir umas com as outras. Uma vez que as partículas colidem raramente, a exosfera não se comporta como um fluido. Essas partículas que se movem livremente seguem trajetórias retilíneas. A exosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Efeito estufa. Efeito estufa. O efeito estufa consiste, basicamente, na ação do dióxido de carbono e outros gases sobre os raios infravermelhos refletidos pela superfície da Terra, reenviando-os para ela, mantendo assim uma temperatura estável no planeta. Ao irradiarem a Terra, parte dos raios luminosos oriundos do Sol são absorvidos e transformados em calor. Outros são refletidos para o espaço, mas só parte destes chega a deixar a Terra. E é em consequência da ação refletora que os chamamos gases de efeito estufa, dióxido de carbono, metano, CFCs e os óxidos. Influência da atividade humana na atmosfera e no clima. Influência da atividade humana na atmosfera e no clima. Chuvas ácidas. Esta acidez da chuva é causada pela dissolução de alguns gases presentes na atmosfera terrestre cuja hidrólise seja ácida. Entre estes, destacam-se os gases contendo enxofre provenientes das impurezas da queima dos combustíveis fósseis. As principais fontes humanas desses gases são as indústrias, as centrais termoelétricas e os veículos de transporte. Camada do ozono. O oxigênio da nossa atmosfera, aquele que respiramos, é formado por dois átomos de oxigênio, O2, com os raios ultravioletas provenientes do Sol. O oxigênio pode-se separar e os seus átomos ficam livres para se ligarem ao dioxigênio, O2, o que origina o ozono, O2 mais O, que é igual a O3. O ozono é a camada que nos protege dos raios ultravioletas vindos do Sol. Estas radiações provocam os cancros de pele e danificam o sistema imunológico humano. As pessoas tornam-se mais vulneráveis a doenças infecciosas. Qualquer alteração na camada do ozono pode modificar drasticamente o clima. Camada de ozono. A camada de ozono localiza-se a cerca de 20 a 45 km por cima das nossas cabeças. Quimicamente é formada por três átomos de oxigênio, O3. Gases de efeito estufa. Os gases de efeito estufa são substâncias gasosas que absorvem a parte da radiação da infravermelha, emitida principalmente pela superfície terrestre, e dificultam a sua saída para o espaço. Isso impede que ocorra uma perda demasiada de calor para o espaço, mantendo a Terra aquecida. Desenvolvimento sustentável de recursos.
A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de fornecer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.